Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, prazer estar de volta. A, nossa quarta aula já, né? É, e ainda estamos nesse período do medievo, né? Lembrando que na aula na semana passada nós estivemos conversando um pouco sobre as bases principais, as características mais importantes do cristianismo e o que representou nessa transição, né, sobretudo da antiguidade para o medievo, em relação ao conceito de direito e o conceito de justiça. Vocês já devem ter notado, né, que eu venho frisando isso, né, tentando fazer esse comparativo com a contemporaneidade, que o direito, né, nesses primeiros momentos, né, dessas sociedades, né, ele não é tão, digamos assim, não é tão uma disciplina tão desvinculado das demais, né? Ele está sempre vinculado com a questão ética, com a questão moral e, sobretudo, com as questões culturais, certo? E, sobretudo, nesse momento da medievo, com as questões de natureza religiosa. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a perspectiva tomasiana, né, o São Tomás de Aquino, que é aí de 1225 até 1274, tá? Então nós estamos bem distante da quase 1000 anos, né? Vamos falar assim, da perspectiva inaugurada por Santo Agostinho, que reinou até esse momento, onde então Tomás de Aquino fez toda essa uma releitura de Aristóteles, né? Para então, digamos assim, inaugurar uma nova doutrina da igreja, né? Inaugurar uma nova visão que a igreja vai ter sobre as questões sobretudo nas questões das virtudes, né? E de quanto nós, seres humanos limitados, né, falíveis, podemos então praticar atos justos aqui na Terra, né? Lembrando que lá em Agostinho a virtude não era suficientemente capaz de nos tornar pessoas justas, né? A justiça era uma graça divina. E então é algo bem que destoa em relação à filosofia, sobretudo aristotélica. E como então Tomás de Aquino vai fazer uma releitura aristotélica ou tentar fazer colocar o Aristóteles, né, numa perspectiva católica, então as virtudes e os atos humanos vão ter agora, digamos assim, o seu lugar, né, na doutrina. Então, primeiramente, falar um pouquinho, né, que toda a Idade Média praticamente foi marcada pelo domínio da filosofia agostiniana, né, e nada abalava digamos assim, essa filosofia agostiniana. Era uma filosofia forte, né, com muitos fundamentos, e é uma filosofia que está cristã, baseada sobretudo nos argumentos platônicos e nos leitores de Platão. Então é marcada por essa dicotomia sempre muito presente das questões e das diferenças entre o mundo de Deus e o mundo dos homens, né? Já frisei bastante a vocês, mas é importante vocês notarem, né, essa releitura que é feita dos argumentos platônicos, né? Nós temos aí então só no final da Idade Média, né, o aparecimento de Tomás de Aquino, então, com novos argumentos. E é interessante destacar que a entrada de Aristóteles no mundo, no final do mundo do medievo, né, Aristóteles foi traduzido pelos sírios, pelos árabes, né, sobretudo, e foi o modo como ele acabou entrando então na Europa, né? Sobretudo nós temos a invasão moura na Península Ibérica, né? E com as cruzadas, então há essas trocas de culturas, não foram só guerras, né? Também houve trocas de conhecimento interessante entre essas culturas, certo? E é então marcada pela redescoberta de Aristóteles, né? Que então foi traduzido aí do grego. Então nós temos aí então o São Tomás, né, fazendo a grande síntese agora da teologia católica com o aristotelismo, certo? Então é importante vocês também terem, se não lembram direito o que falou Aristóteles sobre justiça, sobre ética, né? É importante que vocês tenham isso, dão
olhado de novo na videoaula 2 lá, né, para que a gente possa então aí compreender melhor. Então é interessante marcar que essa dicotomia que existe muito presente em Agostinho entre fé e razão, né, ou a razão como serva absurda e absoluta da fé, aqui ela, vamos dizer assim, vai ter um outro patamar, a racionalidade, né? Embora ainda será considerada sim a serva da fé, né? A razão vai ter o seu lugar de ser nesse sistema. Interessante, né, sempre mencionar, né, que então com essa nova visão da razão, a Terra não vai ser só considerada, como fazia Agostinho, como um lugar das corrupções dos valores, né, e a plenitude das virtudes apenas no mundo de Deus, lá no mundo pós-mortem, né? Então, a concepção aristotélica sempre valorizou muito as virtudes, né? Basta vocês lembrarem das éticas das virtudes aristotélicas. Então, né, essa visão nova que vai ser trazida por Tomás via Aristóteles, né, vai valorizar então agora essa relação entre fé e a razão, visto que a razão também então é onde nós podemos deliberar, né, ser virtuosos nesse mundo, para poder aí ter algum tipo de justiça possível neste mundo que é antes daquele mundo. Então o que é interessante, Agostinho não deixava nenhum espaço, né, na ação política, na ação social do homem, né? O homem é marcado pelo pecado, o homem, né, não pode, ele é corrompido por um vício mortal, esse do pecado original. O que vai acontecer com a Tomás de Aquino? Então ele vai reabilitar essa ideia dos atos, né? E permitir que seja possível, não seja compreendido o mundo tal qual esse, né? O mundo dos homens, unicamente como um mundo desvirtuado, ou um mundo acabado, um mundo muito que só produz injustiças. Aqui será possível, segundo Tomás de Aquino, que nós possamos encontrar alguns tipos, né, de bom, de justo, né, e que não é uma condenação o fato de nós sermos homens e estarmos aqui com nossas limitações, não é necessariamente por essa causa que não possa existir atos bons e justos no mundo, neste mundo. Então Aristóteles, Tomás de Aquino, vai valorizar essa perspectiva, dizendo que não é só, claro, a graça de Deus é o momento mais alto da justiça, mas que nós podemos também encontrar, de certo modo, aqui o justo, e que a nossa condição de seres humanos limitados como tal, é apenas uma debilidade, e essa debilidade não é uma condição fatal total. Então é importante nós notarmos que essa é uma perspectiva que vai mudando, né, na filosofia aristotélica em relação à filosofia agostiniana, que é o grande, digamos assim, diálogo que tem que ser feito nessa perspectiva da filosofia cristã. Então aqui há uma atenuação, né, dessa perspectiva da falibilidade humana, ou que da falibilidade humana só há atos injustos, e, sem dúvida, uma valorização das ações do homem e, né, do contexto social, do contexto histórico. Então, se nós fizemos uma crítica desde na perspectiva agostiniana, de um status, de uma justificação, de uma legitimação do status quo, né, no sentido de justificar tudo o que estava sendo feito, porque a justiça não é permitida nesse mundo, então que obedeçamos às instituições injustas, Aristóteles nos permite então começar a olhar também ao nosso redor, né, o entorno, para mostrar que nós podemos também melhorar o que está ao nosso alcance, porque nós podemos nos esforçar para encontrar a virtude nos atos, e não só esperar ela com uma graça divina, né? Então isso é muito interessante. Aqui uma complementaridade entre fé e razão, né? A fé ainda, digamos assim, a fé ainda é
né, a última palavra, em vista de que é por ela que nós temos acesso à justiça plena, né, toda essa perspectiva mais completa, mas a razão também agora tem esse papel interessante, né, mais ressaltado em relação a Agostinho, porque ela nos permite buscar e fazer atos justos neste mundo, já que agora nós temos essa competência segundo uma leitura aristotélica de Tomás de Aquino. Vamos falar um pouco sobre o Tratado das Leis de Tomás de Aquino, certo? É importante nós prestarmos atenção que Tomás de Aquino vai se aproximar bastante, né, de uma visão aristotélica, grega, romana, né, das ideias de lei, né, embora sim sempre esteja presente o pressuposto da fé e da graça, né, então nós podemos agora, como eu já venho frisando muito, é por isso que é importante nunca esquecer, nós podemos ter acesso a alguns tipos de comportamentos, né, que possam ser ditos justos, né. Então, além dos mandamentos que nós podemos obter, que são mandamentos em caráter de revelação, que são encontrados mediante a fé, há agora espaços para algumas leis naturais, que são leis que são dadas também por Deus, mas por serem, digamos assim, postas naturalmente, nós então podemos acessá-las mediante a nossa razão. E aí, então, por isso, essa ideia mais forte da complementaridade entre a razão e a fé, né? Importante isso. Então, nós temos lá na Suma Teológica, vou dizer aqui o Tratado das Leis, que está na seção 1, na parte 2, nas questões 90 a 108, e o Tratado da Justiça, que está na seção 2, parte 2, questões 57 a 80, se vocês quiserem verificar na obra dele aí. Na questão do Tratado das Leis, é interessante verificar que ele coloca, então, não só num sentido jurídico a questão das leis, mas também num sentido da moral e, sobretudo, também teológico, porque não esqueçamos que nós estamos trabalhando aqui dentro de uma filosofia cristã, certo? Saindo um pouco daquele, digamos assim, ainda mais ortodoxo da filosofia cristã do Agostinho, nós temos ainda também uma filosofia cristã, né, que o ponto fulcral aqui ainda é Deus, né, aqui também com Tomás de Aquino. Então é interessante notar que há 4 tipos de leis em Tomás de Aquino. Aqui ele coloca a lei eterna, que é a primeira, a lei divina, que é a segunda, a lei natural e a lei humana. São 4 tipos, então, de leis. Nós podemos dizer que há o primeiro bloco, que são o primeiro e a segunda lei, que é a lei eterna e a lei divina. Então elas são também um tipo de, podemos colocar ela como leis divinas, né? Porque elas provêm ambas de Deus, assim, né? Então como um bloco único, né? O que é diferente dizer que é uma lei natural, que seria então na natureza, e uma lei humana, que é mesmo a lei positiva dos homens. Na segunda parte, que é no Tratado da Justiça, nós temos aí, então, ele vai dividir, então, como eu acabei de falar, essas 3 perspectivas, como lei divina, lei natural e lei humana, né? Na perspectiva, então, aqui a da justiça, né, que fala especificamente, então, nessa segunda parte, que é do Tratado da Justiça, em relação à questão do direito, né? Antes nós estamos falando, na primeira parte, que é a questão do Tratado das Leis, nós estamos falando mais em relação à legislação mesmo, né? Então, os diferentes tipos de leis que nós temos. Então, para Tomás de Aquino, né, a lei é uma regra e uma medida dos atos humanos, certo? Ela acaba orientando o homem, né, e a natureza, né, por um determinado conjunto normativo, normativo, né, que dizem para onde se tem que ir, como deve ser e etc. Né? Então, nós vamos entender que todas as leis, todas elas têm como fim o bem comum. Tá? Nenhuma delas visa a individualidade. Todas elas querem o bem comum, que nos lembra também a perspectiva bastante forte encontrada no contexto grego, né, do qual Aristóteles é um filho, que a valorização deve ser dada
ao bem comum e não à individualidade, né? O indivíduo, a ideia do indivíduo com direitos, vai aparecer só posteriormente na filosofia da modernidade. Então nós estamos antes disso, né? Muito antes nessa perspectiva. Eterna, que é a primeira lei daquelas 4 que eu citei anteriormente para vocês, ela é a razão divina, né, que transcende, de certo modo, este mundo, né, é a regra, né, digamos assim, é a lei de Deus, e ela é uma lei que não pode ser perscrutada por nós, seres humanos, porque nós não temos uma mente divina para compreendê-la. Então a lei, essa, né, a lei eterna, nós não temos conhecimento. Talvez, então, a outra lei, que é a lei, então, divina, é a regra que é anunciada. Deus nos anuncia, então nós temos como compreender essa lei. É a lei revelada, né? A lei que foi aí dada por meio do Antigo Testamento, do Novo Testamento, cada uma com as suas peculiaridades, né? Então, se a lei eterna ela é ininteligível para nós, a lei essa divina, ambas leis que vêm diretamente de Deus, digamos assim, ela pode ser passível de conhecimento por nós, utilizando aqui, né, a nossa fé, né? Então elas são eu chamo, podemos dizer que é o bloco, né, como o autor chama, né, porque elas são ambas que provêm diretamente de Deus. Uma nós podemos conhecer, a outra a gente não pode conhecer, porque ela é demasiada poderosa para a nossa limitada mente, né? A lei divina, então, ela vai se manifestar aí para as questões morais e jurídicas, né? Ela dirige o homem, né, no sentido das suas relações com Deus e com os demais, sempre em vista na perspectiva social do bem comum, certo? Então essa é a lei divina. E nós temos então, por outro lado, a lei natural, certo? Então ela se verifica na natureza, certo? Também é obra de Deus, né? Mas também agora ela vamos dizer assim, ela tem uma possibilidade de ser compreendida, de certo modo, pelos seres humanos à medida que ele se usa da própria razão, certo? Então toda lei, né, vamos dizer assim, se há como se fosse um escalonamento de leis, na medida que a primeira é a lei eterna, depois nós temos uma lei divina, depois nós temos uma lei natural, e por último nós teríamos então aqui uma lei dos homens, né, que é a lei positiva. É uma lei que pode ser medida na natureza, portanto, né, e que por ser então estar posta na natureza, vai nos dizendo, e é acessível pela razão, e Deus nos deu, não haveria problema nenhum de alguém que não é crente na fé cristã também ter conhecimento das leis de Deus. Então é possível ao descrente no Deus que anuncia Tomás também conhecer as leis de Tomás, as leis divinas, mediante a sua naturalização. Então nós poderíamos dizer que também um ateu, que eu já estou indo além, né? Que também um ateu poderia conhecer as leis divinas pelo seu uso da racionalidade à medida que ele lê a natureza e agir de acordo com aquilo que Deus diz, sem ele querer entender que aquelas leis são fundamentalmente de Deus. Então seria possível, vamos dizer assim, vamos colocar em forma de pergunta para ser mais provocativo, seria possível então nesta medida que um ateu pudesse também obedecer às leis de Deus e ser um cristão sem querer ser um cristão mais do que alguém que se proclama cristão e não segue as leis? Bom, essa é uma boa pergunta, né, que vocês podem aí vasculhar e buscar. Também usa essa lei natural, ela tem essa perspectiva de acesso mais instintivo, em vista de ela nos guiar, né? Então ela guia também os animais, mas ao mesmo tempo ela tem uma inclinação racional também, de conhecê-la na sua naturalidade, e nós alcançamos mediante o uso, né, da natureza, da razão, né? Então ela também nos ensina essa lei natural, né? Lembrando também lá nos gregos, né, o modo correto de procedência na harmonia, nas relações, certo? E de tal forma que o próprio Tomás de Aquino vai afirmar que a lei natural acaba
não sendo uma lei absurdamente fixa, que ela pode mudar de acordo com os tempos, situações e demandas que ocorrem. Então, vejam aqui que não há uma concepção de lei natural altamente fixa, que é fundamentalmente a lei positiva, a lei escrita, né? E aqui nós então podemos entender que nem tudo no mundo é totalmente injusto, corrupto, né? Que há possibilidade de nós encontrarmos leis que nos vão auxiliar a cooperação social, a que haja um benefício para todos e que o bem comum seja promovido. Essas leis humanas podem ser postas de modo que seguem as leis naturais, certo? E que vão auxiliar, então, a paz e a virtude, certo? Então, até aqui foi a parte que nós trabalhamos com as leis. Beleza, então, essa é, só recapitulando aqui, são 3 tipos de leis, né? A eterna e a divina como um bloco, sendo a lei divina mesmo. As naturais, encontradas na natureza mediante a utilização da razão. E por último, as leis positivas, que são o construto do ser humano, à medida que se usa da razão para verificar a lei divina e a lei natural, né? A lei divina que é acessível mediante a utilização da fé, e a lei natural mediante o uso da razão, para confeccionar então leis positivas escritas que possam conduzir melhor a sociedade, certo? Essa então é a parte das leis. E por último aqui, o Tratado da Justiça, né, onde Aristóteles vai falar então fundamentalmente do direito, né, propriamente dito, certo? E nós temos aqui, muitas vezes vai lembrar da perspectiva aristotélica que é posta lá na Ética Nicômaco, né? Porque vai lembrar e mostrar acima de tudo que a justiça é a consideração do bem do outro, né? E se vocês lembrarem da aula de Aristóteles, lembrem que a justiça não é tanto a justiça entendida universalmente, uma justiça particular, ela é sempre uma justiça que trabalha com o outro. A justiça pressupõe a existência de pelo menos 2 pessoas em relações. Lembrem da própria concepção que também é trazida aqui por Aristóteles, por Tomás de Aquino, que o conceito de justiça distributiva, né, ele implica que sejam 2 pessoas que estão em relação, e não uma pessoa consigo mesma. Não há como ser injusta consigo mesmo, certo? Então isso é fundamental compreender sempre, né? Uma justiça que precisa da relação. Lembrando, nós estamos aqui numa perspectiva ainda pré-moderna, onde nós entendemos aqui o homem quase com uma tendência à sociabilidade, né? Muito mais do que um indivíduo, como nós veremos na próxima aula, como Thomas Hobbes vai dizer, que é o indivíduo que não entende a sociabilidade como algo interessante, né? Na verdade, a sociabilidade é algo ruim, né? Porque freia as minhas vontades, etc. Veremos melhor isso. Aqui ainda é entendido como algo bom. Então, Tomás de Aquino vai compreender o direito, né, sobretudo como um direito natural, também nessa esteira do pensamento aristotélico, e vai chegar a concluir, né, que o próprio direito natural não é um rol taxativo, como, né, nós falamos anteriormente, da própria ideia de lei natural como não sendo um rol taxativo de leis, mas que é de acordo com a novidade, de acordo com as consequências, de acordo com as situações, ela vai modificando. Nós também temos aqui o direito natural, né, não sendo um rol taxativo, e vai dizendo, né, que o direito natural, cito aqui, né, que deveria ser por excelência o método do jurista, é a observação do que é da natureza. Veja só, então quer dizer, essa aproximação com a natureza, porque a natureza aqui, não no sentido grego do termo, né, mas no sentido de que na natureza nós encontramos aquilo que Deus quer que nós entendemos como sua norma e lei por meio da razão e não pelo meio da fé, né? Então é a observação da natureza, né, e dele então concluindo objetivamente as consequências, né, esse justo natural, esse direito natural, e não só extraindo então as melhores conveniências dessa leitura da natureza,
certo? Então, na natureza, como seres racionais, nós encontraríamos esse direito natural, né, que permite, então, aí, uma direção e a resolução dos problemas, né? Que mesmo no século XIII, né, nós estamos aí com Tomás de Aquino resgatando, então, esse conceito de justiça aristotélica, e por isso ele vai falar que o seu direito natural é uma distribuição do justo entre os iguais. Então, lembrando que então, lá como Aristóteles já falava, entre desiguais não pode haver justiça, porque são desiguais, né? Então, se você não pode falar, por exemplo, uma justiça distributiva, como fala Tomás de Aquino, quando você tem totalmente desigualdade entre aqueles que estão na relação. Quando você fala em bens, honras, né, e e riquezas, você precisa que as pessoas sejam iguais. Lá na antiguidade, eram os cidadãos. Ou aqui será, ou como vai falar aqui o autor, vai ser então o poder do senhor, o poder pátrio, né, como tal. Então não se pode falar de justiça, talvez, aqui entre o senhor e o escravo, entre o senhor e a esposa, porque não são iguais nessa relação. Então também aqui há uma perspectiva de que o senhor, né, deve ser ainda governado, quer dizer, a estrutura familiar e a própria estrutura que compõe a sociedade deve ser governado por aquele que é mais sábio, que é o senhor, né, aqui, e a gente sabe que nessa concepção histórica é sempre, normalmente, o homem, certo? Então aqui também resgata essa pouca inovação em relação à filosofia aristotélica. Certo? Então, o direito natural, obviamente, tomasiano, revela vários progressos em relação à perspectiva do pensamento agostiniano, mas também vai barrando em algumas perspectivas históricas, né, que acontecem aí quase que, né, como uma regra entre os pensadores, muitas deles reproduzindo apenas o que acontecia socialmente em sua época. Analisar, só fazendo alguns ainda menções, é interessante vocês notarem que aqui nós já temos então uma abertura à racionalidade como uma potencialidade, uma condição de possibilidade de encontrar e fazer atos justos à medida que nós conhecemos as leis naturais pela racionalidade e de construir atos neste mundo que nos permita talvez como nós, digamos assim, quase que no senso comum pensamos que só os que promovem atos justos e são retos nesta terra podem então desfrutar de uma graça em outro, sei lá, um sistema, um mundo pós-mortem junto a Deus. Então aqui está as bases, vamos dizer assim. Porque Agostinho era puramente graça divina a salvação. Aqui nós podemos então verificar que a salvação também pode ser uma construção, mais do que unicamente graça. Obviamente nós temos ainda, por mais que a razão agora comece a aparecer já como algo fundamental na construção do processo da filosofia cristã, ainda é subordinada à filosofia. Não tanto, desculpe, é ainda subordinada à fé. Não tanto quanto nós vimos lá em Agostinho, mas ainda há bastante essa subordinação. Perfeito? Certo? Nos vemos na próxima aula e até mais. Bons estudos!